Olá, crianças, tudo bem com vocês? A professora está aqui para explicar a rotina da semana de 1º de março a 5 de março, tá? Então vamos lá. Essa rotina é a primeira rotina do mês de março, tá? Lembrando que vocês estão observando que estão todo colorido. É aquilo que nós já combinamos no início do mês de fevereiro. Esse colorido é para identificar quais as matérias que vocês vão fazer durante a semana. Então, essa semana nós vamos fazer português, matemática e leitura. E já lembrando também que esse mês de março nós vamos trabalhar somente com o livro do EMAI e do LER. Tá vendo que está azul? Por quê? As atividades serão feitas todas nesse livro azul, que é do Ler, Escrever e do EMAI, certo? Então, no mês de março, nós vamos usar somente esse livro. Vai ter uma atividade para ser feita no caderno. Aí, quando for feita no caderno, é outra cor, tá ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar segunda-feira com o Ler e Escrever. É uma sequência didática, nossa língua, e nós vamos começar com acentuação. Mas antes de começarmos a trabalhar no livro, vocês vão assistir ao vídeo Sílaba Tônica Super Fácil de Aprender, que já está aqui o link, vocês vão apenas clicar e assistir primeiramente esse vídeo. Do que fala esse vídeo? Esse vídeo fala da acentuação, tá? O que vocês precisam saber antes de fazer a atividade do livro do Ler e Escrever. Então, antes, vocês vão assistir primeiramente ao vídeo. Então, vamos agora lá no livro, aonde nós vamos começar o Ler e Escrever. Ó. É sequência didática, nossa língua, parte 2, está no livro de vocês, tá? Acentuação. E aí, o que vocês... Então, é esse aqui, ó, página 195. Então, é essa atividade que vocês vão fazer na segunda-feira. Vamos voltar lá na rotina. O que vocês vão fazer nessa atividade, ó? Leia o texto Uma Ideia da Emília. Então, voltando lá. Você está vendo que tem um texto aqui, ó. Uma Ideia da Senhora Emília. Vocês vão ler. Leiam 1, 2, 3 vezes se for possível. Porque aí vocês lendo, quanto mais eu leio, melhor eu fico. Lembra que a professora sempre fala isso? Então, vocês vão ler para vocês saberem responder o que se pede nas próximas questões, tá? Então, voltando na rotina. Então, primeiramente, vão ler esse fragmento desse texto, Uma Ideia da Senhora Emília. Depois, leu o texto, lá vem a atividade 1. Escreva abaixo algumas palavras do texto que possui acentuação. Então, o que vocês vão ter que fazer? Voltar no texto, observar quais palavras que têm acentuação, retirar elas e vocês vão escrever aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa sílaba se chama sílaba tônica. Aqui eu já tenho uma palavrinha acentuada. O que eu vou fazer com ela? Vou grifar ela no texto e vou escrever aqui para eu não me perder. Escreve nessas linhas. E assim, todas que vocês encontrarem que tem acento, vocês vão colocar nessas linhas, certo? Da página 195. Voltando agora aqui, então nós já fizemos essa número 3. Temos a 4, atividade 2, página 196. Então, nós vamos lá para o livro, já terminamos, fizemos a atividade, a página 195, nós vamos para a atividade 2, que está na página 196, ó. Mas aí na página 196, vocês vão fazer a número 2. Justifique a importância da acentuação das palavras. Por que é necessário acentuar as palavras? Tá? E vocês vão responder de acordo com o que vocês acham que é. Lembrando aqui que na rotina, a gente dá uma explicação, uma observação, para vocês entenderem o que é sílaba tônica. Olha aqui, vocês vêm aqui dar uma lidinha. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Lembrando que a palavra muda o sentido de acordo com o acento, tá? Então, nós damos uma explicação breve aqui. Por exemplo, ó, bebe não tem acento. E eu tenho bebê. São duas palavras parecidas, mas uma tem acento e a outra não. Qual a diferença, professora? Bebe é beber água. Bebê é criança pequena. Então, vocês observam que tendo ou não acento, o significado, a palavra pode ser parecida, mas os significados são diferentes, tá?
Voltando aqui agora, então essa é a atividade de segunda-feira. Aí a professora já explicou tudo do dia da segunda-feira, né, que foi o português e as páginas do livro que vocês vão fazer. Agora vamos para terça-feira, matemática. Agora nós vamos fazer a atividade do EMAI, que é a continuação da semana passada. Nós ainda estamos na sequência 18, festas e campeonato da escola. A atividade que nós vamos fazer na terça-feira é a 18.4. Então vamos lá na atividade 18.4 para vocês verem qual que é a atividade. Aqui, nós temos aqui, ó, atividade 18.4, está no livro de vocês, tá? Nós vamos trabalhar nessa atividade com gráficos e tabelas, fazer interpretação de gráficos e tabelas. Então, vocês vão ler a atividade, analisar o gráfico, analisar a tabela e depois responder as questões A, B, C. E ela está na página 17, tá? Eu já vou aproveitar, nós temos aqui a atividade 18.5. Essa atividade vocês não vão fazer, vocês vão pular. Por quê? Porque essa atividade tem que ser feita presencialmente. Nós temos que fazer uma pesquisa com todos os alunos em sala de aula para poder responder. Então, como no momento não há essa possibilidade, nós vamos deixar para fazer quando retornarmos à sala de aula, ok? Então, essa 18.5 não tem necessidade de fazer, certo? Na terça-feira vai ser somente 18.4, ok? Agora vamos então para a quarta-feira, português. Nós vamos dar continuidade àquela atividade que nós fizemos na segunda-feira, que é a sequência didática. Aí agora nós vamos começar na atividade 1B, que é nuvem de palavras, a página 196. Então vamos lá na página 196 para a gente ver o que vocês vão fazer nessa página. Aqui. Então, nós vamos começar, ó, atividade 1B, nuvem de palavras. O que é isso, professora, nuvem de palavras? Vocês estão observando que aqui nós temos uma nuvem. E o que tem dentro dessa nuvem? Não é o formato de uma nuvem? O que tem dentro dessa nuvem? Palavras, né? E dentro dessa nuvem eu tenho palavras com acento e sem acento. O que vocês vão fazer? Vocês vão retirar as palavras com acento, colocar nessa tabela, desse lado. As que não têm acento, sem acento, vocês vão colocar desse lado. Então, um exemplo. Eu tenho aqui duvida, não tem acento, eu vou colocar nesse quadradinho. E eu tenho dúvida com acento. É simplesmente fazer isso. Pegar as palavras com acento, colocar na tabela com acento e as palavras sem acento na tabela sem acento. Isso na página 196, tá? Vamos voltar aqui agora na rotina novamente. Esse é o número 1 que a professora já explicou. A número 2, responda de acordo com o que se pede. É lá na página 197. Então, vamos lá. Respondemos a 196, vamos para a página 197. Número 2. Reflita, no caso, com seu pai, com seu familiar, sobre a seguinte questão. A presença ou não do acento modifica o sentido e significado das palavras? Lembra que a professora explicou lá no início da rotina, que está lá embaixo uma explicaçãozinha? Aí vocês vão registrar as conclusões de vocês escrevendo aqui, certo? Então vamos a isso, é a atividade da quarta-feira do Ler e Escrever, página 196 e a 197. Então vamos agora para a quinta-feira. Na quinta-feira, matemática e o livro do EMAI. Agora nós já vamos passar para a sequência 19, que festa das regiões. Então vamos lá nessa página para ver o que vai ser. É na página 18, vamos ver se a professora está... Não, é a página 19. Ó, sequência 19, festa das regiões. Então nós vamos começar com a atividade 19.1. Vocês vão apenas ler, analisar o mapa, tá? Para vocês estarem respondendo atividades, porque são duas, são sequência. A atividade da página 20, que nós vamos começar com a primeira atividade. De acordo com o que se pede aqui, que vocês analisarem o mapa, vocês vão estar respondendo aqui dentro dessa tabela, certo? Respondeu. Tem essas questões aqui, ó.
que vai fazer pergunta a respeito do que vocês colocaram dentro dessa tabela. A B e a C. Então, isso aqui é o quê? É uma análise de tabela. Vocês vão preencher a tabela e depois analisar e responder as questões que estão na página 20, tá? Então, essa atividade é da quinta-feira do EMAI, certo? Agora, na sexta-feira, a professora já tinha comentado com vocês sobre a questão de leitura. No terceiro ano, nós temos que fazer muitas leituras. Então, nós tínhamos começado fazendo apenas 2 leituras por mês. No mês de fevereiro, nós fizemos de 15 em 15 dias. Agora, a partir do mês de março, nós vamos fazer uma vez por semana. E assim nós vamos aumentando sucessivamente a quantidade de leitura por semana. Então, no mês de março, nós vamos fazer uma vez, vai ser toda sexta-feira. Vocês vão pegar, no livro do Ler também, que tem essa leitura. Vamos lá, então, na página 156, para vocês verem qual a leitura que vocês vão fazer nessa primeira sexta-feira. Então, vamos lá na página 156. A professora mostrar no livro de vocês do Ler. Então, nós temos aqui, na página 156, a leitura que nós temos aqui, atividades de leitura, porque nós temos que fazer leitura sempre, né? Atividades habituais. Então, essa parte que nós vamos começar com essa leitura da página 156. Nós vamos começar com texto menor, para à medida que vocês forem treinando a leitura, nós vamos também aumentando os textos. Daqui um tempo, no último dia de leitura, vocês já vão estar lendo um texto maior, estão vendo? Então, nós vamos começar com um texto menor, que da primeira semana do mês de março vai ser esse, o galo e a pérola. Vocês vão ler igual a professora já explicou. Lê uma, lê duas, lê 3. A hora que vocês verem que vocês já estão familiarizados com as palavras, grava o vídeo e manda para a professora, tá ok? Então, da primeira semana é o galo e a pérola, certo? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Então, é isso. Muito obrigada.